ti, ó Deus da vida, com grande júbilo desce a louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor. Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Igreja em Missão, aqui na tela da Telecab Canal 10 e no nosso canal no YouTube. Prazer mais uma vez estar com você que está aí em casa. E hoje estou aqui com minha amiga Lígia, né? Boa noite, Lígia. Boa noite, André. Eu ia tirar férias, viu, André? Ia tirar, né? Ela quis me invejar que naquela semana, umas semanas atrás, eu tirei pequenas férias de uma semana, aí ela queria já adiantar as dela, né? Você tá engraçado hoje, viu, André? Hoje estamos aqui com o nosso amigo Rafael Cosme para falar um pouco acerca da Sagrada Família de Nazaré. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, agradeço o convite desde já. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo, né, ao nosso programa. Muito bom saber que você aceitou e falar desse tema que é tão sagrado, né, André? Sagrada Família. Rafael, me diz uma coisa, esse período do Natal nos leva a meditar sobre a Sagrada Família de Nazaré, né? O exemplo para todas as famílias cristãs. O que representa a Sagrada Família? Eu acredito que a importância da reflexão acerca do exemplo da Sagrada Família para todas as nossas famílias, para todas as famílias do mundo. Acho que é de fundamental importância que essa reflexão, que essa observação acerca da história de Jesus, Maria e José, como diz a música do padre Antônio Maria, até mesmo o céu desejou ser família para que a família desejasse o céu. Só essa frase já seria suficiente para justificar essa atenção que devemos ter e ainda mais que devemos propagar cada vez mais essa devoção à Sagrada Família, essa análise profunda acerca do exemplo da família de Jesus, né? Formada na simplicidade, formada na humildade, e que o Natal é assim o ápice dessa observação. Quando a família se reúne ao redor do presépio para ver a humildade com que o Salvador da humanidade toda, o Salvador do mundo, nasceu, né? A família de Nazaré que já começou num desafio de ir até Belém, né, a região, para fazer o recenseamento. E lá chegando não havia lugar para eles e Maria então completou os dias de dar à luz. Então essa família que passa tanta dificuldade, imagine aí ter que dar à luz num curral, numa estrebaria, né, onde hoje a gente forma de forma tão romantizada também o presépio, mas que não foi fácil, né? Não deve ter sido fácil de acontecido. Então aí a Sagrada Família se assemelha e se aproxima de todas as famílias, porque qual família não passa dificuldade? Então, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que a gente possa então inspirar a nossa família e também todas as famílias do mundo inteiro. Falando dessa humildade, né, Rafael, que você bem falou aí da Sagrada Família, né, a gente vê que Deus quis entrar na nossa história através de Cristo pela porta da família, né, pelo próprio Jesus. E o que é que esse modelo de família pode nos ensinar, não é? Você já falou aí da simplicidade, mas que exemplos a gente pode levar no nosso dia a dia da Sagrada Família? Olhando o texto desse ano da festa litúrgica da Sagrada Família, né, que ela acontece sempre no domingo após o Natal, ainda no tempo da oitava do Natal. O Natal é uma festa tão importante, assim como a Páscoa, que ela não se restringe a um dia, né? A igreja celebra a oitava, e dentro dessa oitava do Natal é a festa da Sagrada Família. Claro que o Natal é o dia que se completa a Sagrada Família. Até então, Jesus ainda estava no ventre de Maria. E quando ele nasce, então a família já está completa, né? A mãe, o pai, seu pai adotivo, José, um homem de silêncio, um homem que aceitou a vontade de Deus, um homem que foi a companhia, foi também o exemplo de trabalhador, como a gente celebra no dia 1º de maio, São José Operário, no dia do trabalhador. Também Maria, o exemplo de mulher dedicada ao seu lar, que disse sim a tudo,
né, que a mensagem do anjo, ela respondeu: eis aqui a serva, ou em outras traduções, eis a escrava do Senhor, né, a mulher que se dedica totalmente no seu estado de vida, de mãe do Filho de Deus, à vontade então de Deus. E também de Jesus, que com seus pais frequentavam o templo, né, como eu vinha falando na liturgia da palavra deste ano, da Festa Sagrada da Família. É justamente a passagem que começa dizendo que os pais de Jesus frequentavam o templo, peregrinavam anualmente até o templo para a festa da Páscoa. E na volta perderam Jesus, né? Então, mais uma aflição que a família passa. Quantas aflições as famílias passam e podem se espelhar, podem se inspirar e podem buscar forças no exemplo, no modelo de família que é a Sagrada Família. A igreja tem um momento muito forte, além da festa da Sagrada Família, que é logo após o Natal, mas também na Semana Nacional da Família, né, que inicia no Dia dos Pais. E eu acredito que seja mais importante começar a Semana da Família no Dia dos Pais do que mesmo se fosse no Dia das Mães. Porque na sabedoria da igreja, olhando a importância de se chamar a atenção, principalmente do pai, para assumir o compromisso com a família. Geralmente, quando a família se desestrutura, são as mães que seguram, na maioria das vezes, né, o cuidado com as crianças, o cuidado com os filhos. E, infelizmente, é preciso ainda que os pais reflitam muito sobre isso. Então, a Semana da Família acontecendo em agosto, justamente na semana do Dia dos Pais, é para também fazer refletir a importância do pai também na família. A exemplo de São José, que, confiando na palavra de Maria, mas também sem entender, sem acreditar, talvez na possibilidade do que o anjo havia dito, que ela iria dar à luz, mas por obra do Espírito Santo, São José pensou em fugir, né, em sair, deixá-la lá, e ele quem ficar, vamos dizer, mal falado na vizinhança, e não Maria. E aí o anjo também aparece em sonho para José, né? Então, dormindo, São José recebe a mensagem, recebe a confirmação do que Maria havia falado, que estava grávida por ação do Espírito Santo. E ele então aceita e ele segue como companheiro fiel, como modelo de pai para Jesus e para todos os pais do mundo inteiro. Muito legal. E esse termo aí que você usa, assim, que a mãe, ela consegue... Eu ouço muito quando as famílias falam, aqui na minha casa, o pilar da minha casa é a minha mãe. Ela que consegue sustentar, que consegue abrandar o coração do pai, que consegue conversar. Então, assim, realmente é um momento que os pais precisam ter essa reflexão maior, né? Para eles também se tornar o pilar. Deles ter essa paciência do jeito que a mãe tem, né? Deve ser um complemento, né? A importância, se cada um desenvolve o seu papel, se é presente no seu papel, então isso se torna bem mais fácil conduzir e superar as dificuldades. Então, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos seguir esse caminho, esse exemplo, esse modelo de santidade, esse modelo também de família para a humanidade inteira. Rafael, esse período aí da pandemia, a gente teve que modificar nossas casas, né? As nossas casas virou uma igreja doméstica, né? Mesmo o Papa já tendo usado esse termo. Mas diz aí para mim, esse período que ficamos em casa como igreja doméstica, deu para aprender alguma coisa? Nos ensinou alguma coisa? O Catecismo da Igreja Católica já falava desde sempre o termo igreja doméstica, né? E ele foi agora, vamos dizer, recuperado com mais força, com mais vigor, quando se viu necessário que não era possível ir até o templo, como nos tempos em que o cristão era perseguido e não podia professar sua fé publicamente, e a igreja doméstica, esse termo lá dos primórdios da igreja, ela foi retomada com mais vigor, porque, na verdade, a igreja doméstica ela deve acontecer desde sempre. É em casa que as crianças devem aprender a importância da espiritualidade, é em casa que devemos aprender a rezar. O Papa João Paulo II já dizia, família que reza unida, permanece unida. Então, é em casa o primeiro contato com a espiritualidade, o primeiro contato com os valores cristãos, desde sempre e deve ser para sempre.
quando por muito tempo se teve um costume de quando chegar na casa, a primeira coisa que a gente via era o oratório da família. Depois, com a chegada da televisão, infelizmente, a televisão tomou o lugar, talvez central da casa, e passou a ser o destaque da casa, né? Mas muitas vezes também já se tem esse trabalho de retomar o oratório. Por que o oratório? Porque é o sinal visível da nossa fé. Assim como a igreja templo, que é construída na cidade, em destaque, é o sinal visível da fé comunitária do povo, o oratório é o sinal visível da fé daquela família. É preciso ter referências. E para as crianças que vão crescendo, elas têm que observar desde sempre qual é a referência daquela casa. Quem chega naquela casa tem que observar, tem que ver qual é a referência daquela família. Em que está estruturada aquela família. Então, eu gosto muito de falar a importância do oratório. Muitas vezes esquecido, saiu de moda, mas que a família cristã deve retomar esse costume, esse hábito de ter em sua casa o oratório. Antigamente se tinha também um costume que é ligado totalmente à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Uma das promessas dele quando nas suas aparições, a Santa Margarida, Maria de Alacoque, né, que quem tiver devoção e tiver exposto em sua casa, seria então abençoado sua casa e seus empreendimentos com a imagem do coração de Jesus. Então muitas famílias têm o hábito, principalmente as famílias mais simples, você entra na casa e vê logo a imagem do coração de Jesus, né? Então, que a gente tenha o hábito de manter o nosso oratório. Acho que é tão importante a gente ter o oratório em casa, num sinal visível, num lugar que todos que cheguem na casa possam ver, como sinal da graça, sinal da bênção e da nossa profissão de fé. A gente, não para mostrar o outro, mas para mostrar a nós mesmos. Quando nós passamos na frente do oratório em casa, seja na tribulação, seja na alegria, seja no momento que a gente está longe da espiritualidade, é para nos lembrar de Deus. O oratório é para fazer com que a gente sinta a presença de Deus através das imagens, que elas são apenas isso que são, sinais, como diz a música de Padre Zezinho. Então, que a gente possa voltar a esse costume, quem ainda não voltou, quem ainda não tem, quem ainda não criou o seu oratório em casa, a festa da Sagrada Família um momento ideal, né? Um gesto concreto para a nossa celebração desse ano do Natal. Além de montar o presépio, né, como é uma ideia de São Francisco de Assis, um santo tão conhecido e que propagou essa ideia para o mundo inteiro, é também montar o nosso oratório, festejando a Sagrada Família e com o nosso santo de devoção, com que a gente possa crescer na espiritualidade, lendo, né, se a gente tem um santo de devoção, precisamos ler cada vez mais sobre ele, entender por que ele é santo, qual foi o seu caminho, o que podemos imitar desse caminho. E para as famílias, nada melhor do que a inspiração na Sagrada Família de Nazaré. Rafael, você falou agora aí da questão do oratório e da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu só lembrei da casa da minha avó, né? Você falou aí das casas simples. Lá, quando você entra na sala, tem o quadro da do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. E também a televisão ocupou esse lugar, mas no cantinho do rack também tem ali as imagens, né, da Sagrada Família e dos santos de devoção dela. Então é como você disse, é muito importante que a gente possa reviver isso, né? Quem não vive, começar a viver, e quem viveu, começar a reviver, né? Esses encontros em família. E como você disse, a festa da Sagrada Família é um momento propício para acontecer isso. A gente vai fazer um pequeno intervalo, né, Lígia? Aquele intervalo flash, só para o pessoal que está em casa tomar uma água, tomar um cafezinho. E a gente volta já para conversar um pouquinho mais aqui com o Rafael. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar.
A Telecab Canal 10 tem os melhores programas para você ficar ligado com a gente. As suas tardes têm mais entretenimento, música com o Telecultura e Renato Vanderlei às 15 horas. A informação também chega às 17 horas com Telenotícias. E aos sábados você fica ligado no Vixe Véio. Entrevista e um bom bate-papo com Thales Lucena e Jack Banana. É só ligar a TV e ficar ligadinho. Telecab Canal 10, feita pra você. Agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. A Tua igreja, Senhor. Estamos de volta e lembrando a vocês que ainda não nos acompanham nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais, nosso Insta e Facebook, PSJB Açu, nosso canal no YouTube, Paróquia de São João Batista Açu, e mais uma parceiraça, nossa parceira aqui, Telecab 10, fica por dentro de toda a programação, não esquece de seguir, não é isso, André? Exatamente, muito importante seguir a gente nas redes sociais para que você não possa perder nada, né, do que acontece em nossa paróquia. Isso, tudo quanto é programação aqui na nossa parceira, na nossa paróquia, as missas. E lembrando que a Telecab também está fazendo as transmissões das missas nos domingos, então não fica por fora, segue a gente e já fica por dentro de tudo, né? Rafael, a gente volta agora, quero que você deixe uma mensagem para o pessoal, a gente já está aí chegando próximo ao Natal, eu quero que você deixe uma mensagem e explique às pessoas como que a gente pode viver esse momento do Natal. Então, essa oitava do Natal que estamos vivendo, esses 8 dias em que se prolonga a festa do Natal do Senhor, que a gente possa descobrir ou redescobrir a essência dessa festividade, né? Além de uma data comercial, ela é, em sua origem, na sua essência, uma data de espiritualidade, do nosso retorno, nosso olhar para o céu, nosso olhar para a manjedoura. Então a importância do presépio, a importância da reflexão, a importância de vivermos a festa da Sagrada Família de Nazaré. Creio nessa importância de uma forma tão entusiasta, né, que há mais ou menos quase 20 anos, né, foi como sugestão para uma comunidade aqui no Vale do Açu, em Cuó, né, na zona rural de Panguaçu, a então implantação de uma igreja, né? A Igreja da Sagrada Família, a criação de uma capela para a Sagrada Família. Então que a gente refletindo, não só no Natal, mas o ano todo, a importância da família, a importância de que o Natal não seja só um dia, que o Natal se renove a cada dia em nossa vida, a gente olhando o exemplo da Sagrada Família, as passagens bíblicas, né? Mesmo São José no silêncio, né? Ele não fala hora nenhuma, não tem a sua fala, tem a fala de Maria, o seu sim, tem o pedido de Maria na ocasião de Caná da Galileia, mas a Sagrada Família, ela é testemunho para nós de que é possível seguir o caminho do Senhor, porque os santos para nós são justamente esse encorajamento, esse modelo de que pessoas comuns podem sim serem chamadas à santidade, serem chamadas ao seguimento do Evangelho, serem chamadas à entrega absoluta ao caminho do Senhor. Então, olhando a Sagrada Família, que a gente possa celebrar o Natal e que a gente possa estender esse sentimento durante todo o ano, deixando mais uma vez o desafio, o gesto concreto de organizar o nosso oratório em nossa casa, de simbolizar a nossa fé e de que seja sinal até para nossos momentos de angústia, nossos momentos de tristeza, nossos momentos de pouca fé, olhando o nosso oratório, testemunho daqueles que ali estão, que alcançaram já o patamar da santidade, possam inspirar para a gente, então, viver um ano melhor, um ano mais próximo do Senhor, um ano mais cheio da graça que acontece em nossa vida no Natal do Senhor. Muito bem, essa mensagem aí de Rafael para você que está em casa. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Igreja em Missão e partilhar um pouco, né, sobre a Sagrada Família e dessa importância que a gente possa viver a cada dia, não só no Natal, não só na oitava do Natal, mas durante todo o ano, né, Lígia?
Isso mesmo, Rafael. A gente fica muito grato. O programa está sempre aberto. Que você volte, né, André, para conversar um pouco mais com a gente. Muito obrigado por receber nosso convite e estar falando um pouquinho sobre esse momento tão especial. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai para... Pode falar, se quiser Eu só dar quero uma agradecer mensagem o final. convite, né, de estar aqui com vocês e de participar, né, então, do programa da paróquia. Muito bem, então a gente agora vai para aquele quadro com o nosso querido Padre Carlos Ítalo fazer a reflexão do Evangelho no Palavra de Vida. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um quadro Palavra de Vida, onde nós proclamamos o Evangelho do próximo domingo e fazemos juntos uma reflexão, mergulhados na Palavra de Deus. Vamos ouvir o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, 18 ao 24, o Evangelho proposto pela liturgia para o quarto domingo do tempo do Advento. Ouçamos atentamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dividir o evangelho de hoje, proposto para a liturgia do próximo domingo, em dois momentos. Primeiro, a contextualização. Mateus fala sobre a origem humana de Jesus. Maria foi a escolhida por Deus para conceber o Salvador. No Evangelho de Lucas, nós vemos o momento da eleição. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para Nazaré e lá ele comunica a Maria que ela ficaria grávida pela ação do Espírito Santo. Maria atende ao chamado divino e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E depois, no segundo momento do texto de Mateus, nós vemos a atitude de José diante da gravidez de Maria e o chamado que Deus faz também a ele. Então Mateus apresenta o chamado de José, a escolha de José para ser o pai adotivo de Jesus. José fica sabendo da gravidez de Maria, como um homem justo, ele não queria denunciá-la, então resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho para comunicar a graça da nossa redenção. E diz que o filho que Maria está concebendo, está para dar à luz, é filho de Deus, é filho do Altíssimo. E então José, ao despertar do seu sono, ele faz tudo aquilo que o anjo havia ordenado. Meus irmãos e minhas irmãs, a figura de Maria e a figura de José nos ajudam também neste itinerário do tempo do Advento a nos colocarmos dóceis à palavra do Senhor. Para que possamos esperar Jesus, é necessário percebermos, à luz dos sinais dos tempos, a ação de Deus, para sermos obedientes a Ele, não fazendo o que queremos,
mas para que configuremos a nossa vontade à vontade de Deus. Maria e José configuraram a vontade deles à vontade de Deus. Foram inteiramente de Deus, obedientes à vontade do Criador. E por isso que para nós, eles dois são figuras especiais e importantes daqueles que sabem esperar pela justiça divina. Queridos irmãos e irmãs, preparemos o nosso coração, porque o Salvador está para chegar. Que esta última semana, chamada de Semana Santa do Natal de Jesus, possa nos ajudar, por meio da liturgia, que é este caminho pedagógico, para que não somente as nossas casas físicas, mas sobretudo a nossa casa espiritual, a casa do nosso coração, também seja preparada para o momento em que haveremos de receber o Salvador, celebrando o mistério da encarnação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos de volta depois desse momento em que a gente para um pouco, André, e faz a nossa reflexão acerca do Evangelho de domingo, que é o 4º domingo do Advento. E é tão bonito, né, Lígia, essas passagens que Padre Ítalo tem trazido aqui no nosso programa para introduzir a gente nessa liturgia do Advento, né? Exatamente. Que há de vir, Que o Cristo que está chegando. Preparação, né? Preparação para a grande festa do Natal do Senhor, que acontece no dia 25. Né? Lembrando, Lígia, Isso, dia bem 24, lembrado, né? A gente sempre celebra a missa do Natal dia 24, né? Que é a noite, para o dia 25. A missa vai ser sábado, né? Só que a gente sempre costuma celebrar de 5h30, Isso, né? Aqui na exatamente. nossa matriz de São João Batista, mas esse ano será às 19h30. Né? A gente ainda vai avisar isso aqui para trazer para vocês, só para reforçar, mas já vai ficando aí, coloca na agenda, já vai ficando na cabeça essa data e esse horário. Sábado, dia 24, a missa do Natal será às 19h30, lá na matriz de São João Batista. É isso, né, amigo? Mais um pra conta. Mais um pra conta. E se Deus quiser, quinta-feira, 19 horas, a gente tá aqui, mais uma vez, na Telecab, com mais um programa Igreja em Missão. Exatamente. Até quinta, se Deus quiser. Tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida.